através de ti podemos chegar ao Pai, aquele que havia de vir. Ele veio e nos salvou. Jesus, o Cristo, Filho de Deus, desceu do céu pra nos salvar. Subiu, mas logo vem. Ele vem pra nos buscar. Tu és o caminho, verdade e vida em nós. Somente através de ti podemos chegar ao Pai, aquele que havia de vir. Ele veio e nos salvou. Jesus, o Cristo, Filho de Deus, desceu do céu pra nos salvar. Subiu, mas logo vem. Ele vem. Jesus,
nova capital do país trouxe gente de todos os cantos com a esperança de uma vida nova. O que talvez não imaginavam era que por aqui encontrariam muito mais do que isso: a vida eterna em Cristo Jesus. Em torno da capital se formaram vilas e assentamentos que abrigavam aqueles que vinham construir o sonho de JK. Nesses lugares precários, às vezes sem água e sem energia, em barracos de madeirite, as pessoas que amavam a Deus se juntavam para o adorar e falar do seu amor. Em uma invasão conhecida como Vietcong, não foi diferente. As dificuldades e o amor a Deus formaram ali um ponto de pregação. Mas às vezes Deus muda o curso da história para cumprir os seus propósitos. E em 1968 foi ordenada a mudança de todos que ali moravam. A cerca de 20 quilômetros dali, bem no meio do cerrado, outro grupo de irmãos se reunia no setor tradicional em Braslândia, uma cidade pequena, mas que logo se tornaria o lar de várias famílias. Foi esse lugar em que todos os moradores do Vietcong vieram morar. Foi o início do setor norte, do setor sul, da Vila São José. Foi o lugar que Deus escolheu para juntar dois grupos de irmãos em Cristo e formar a primeira igreja batista de Braslândia. Uma nova família que teve início no dia 7 de dezembro de 1968, já com 40 membros e um desejo gigante de fazer Jesus conhecido naquele lugar. Logo no início, o pastor Efraim Santiago veio para nos pastorear e dar forma ao novo trabalho que se iniciava. E desde então, já se passaram 50 anos. Nesse tempo, vimos o amor de Deus por nós e ficamos gratos pela forma como nos tornamos instrumentos na mão dele. Vimos vários amigos se tornarem irmãos em Cristo e pudemos fazer parte do crescimento de Braslândia. Deus colocou aqui pastores que nos ensinaram e contribuíram com o reino de Deus, cada um com suas características, mas todos com uma visão bem clara, a de anunciar que só Cristo salva. O pastor Oséias, amoroso e visionário, e quem implantou o amor missionário no DNA de nossa igreja. O pastor Masatoshi Sato, um homem que amava as escrituras e que ensinava como ninguém. O pastor Luiz Cláudio Peçanha, alguém que gostava de caminhar perto e ter comunhão com a igreja, além de ser quem nos impulsionou para a construção do nosso novo prédio. O pastor Heber Aleixo foi quem nos trouxe uma nova identidade, de uma igreja que ama as pessoas e que está de portas abertas para a cidade. E o nosso novo pastor Francisco Helder, que tem nos encorajado a andar unidos e sermos uma igreja bíblica e relevante para o mundo. Sabe, é bom olhar para trás e lembrar quantos momentos incríveis Deus nos proporcionou. Os evangelismos e viagens missionárias que nos fizeram viver milagres, as histórias de cada acampamento, as conferências e eventos que nos marcaram e fortaleceram a nossa fé, os grupos musicais, corais e bandas que surgiram por aqui, as cantatas, a chegada dos projetos sociais e a abertura do nosso prédio para o uso da comunidade. Sem dúvida, foram 50 anos intensos de lutas e vitórias que sempre valeram a pena. E o que mais queremos é poder viver mais 50, sonhando e realizando a vontade de Deus, amando a todos que nos cercam, ajudando os que precisam, levando o evangelho que liberta e sendo resposta para Braslândia, Brasília e, por que não, para o mundo. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à nossa celebração. Aonde quer que você esteja, você é muito bem-vindo para participar conosco. Em nome da nossa igreja, eu quero te saudar, eu quero te cumprimentar e dizer que você deve chegar e ficar muito à vontade, porque toda essa programação foi feita para, primeiramente, glorificar o nosso Deus e também alcançar o teu coração, para criar essa atmosfera, esse ambiente e essa viabilidade para adorar. Você vai adorar não a um homem, a uma instituição, a uma organização, mas ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Se você tem a Bíblia aí nesse momento, abra no Salmo 23. Eu gostaria de ler com você Salmo 23, o versículo 1, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um texto muito conhecido de todos nós o carregamos no coração com muita intimidade, mas não podemos esquecer a poderosa mensagem que ele deseja trazer para nós. O Senhor é o nosso pastor. É assim que o salmista fala, ele é o meu pastor. Então, não é por acaso, não é simplesmente um sentimento de possessividade, mas é o senso de pertencimento. Eu pertenço a Deus e esse Deus faz parte da minha vida
e do meu coração. E quando a gente tem essa convicção, a certeza de que pertencemos ao Senhor, temos a certeza também de que Ele vai continuar cuidando das nossas vidas em todas as circunstâncias. Esta é uma promessa, inclusive, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que estarei com vocês todos os dias, foi o que Ele disse, até a consumação dos séculos. E nós cremos que estaremos também para sempre e eternamente com o nosso Senhor. Então, desde esses primeiros momentos dessa celebração, eu quero te convidar a crer nesse Deus que é um Deus provedor, sustentador, é o nosso pastor que nos toma nos braços e que cuida das nossas vidas. Vamos orar agradecendo a Deus por esse grande privilégio? Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo teu cuidado e pela tua provisão sobre a nossa vida. Obrigado, ó Deus, pela chance, pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor em mais um dia. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado. Que tudo que fizermos aqui, por meio dessa celebração, seja para a honra e para a glória do nome bendito de Jesus. Que tudo que há em nós bendiga o santo nome do Senhor. E é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Você é muito bem-vindo para participar dessa celebração e para louvar ao Senhor juntamente conosco. Vamos juntos cantar e bendizer ao nosso bendito Redentor.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que bom nós podermos louvar ao Senhor, encher o nosso pulmão e exaltarmos a grandeza desse Deus bendito e soberano. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A gente não pode fazer absolutamente nada em retribuição que possa, de alguma maneira, gerar em nós o sentimento de retribuição a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus tem feito por nós muito mais, infinitamente mais, além de que tudo que pedimos ou pensamos. Então Deus tem sido tão bom para nós, para mim, para você, para a nossa família. Deus tem olhado para nós com graça, com bondade, com misericórdia, nos tem sustentado. E nós temos nesse momento a oportunidade de expressarmos a nossa gratidão a Deus e a nossa adoração ao Senhor por meio dos nossos dízimos e ofertas. Essa é uma responsabilidade voluntária de todos aqueles que são membros da PIB de Braslândia. Mas você também que nos assiste, que tem sido abençoado pela nossa igreja, também pode ter a oportunidade de participar desse momento tão abençoador, por meio dessa transmissão, por meio de toda a estrutura que tem sido montada e desenvolvida. A gente tem conseguido fazer com que a semente do Evangelho alcance corações e abençoe muitas vidas. Eu queria lembrar também a você que é membro da nossa igreja, se porventura você tem encontrado dificuldade em fazer transação online, se você tem tido dificuldade de dar o seu dízimo e a sua oferta, você pode entrar em contato com a nossa equipe de tesouraria e então vão encontrar uma forma de você poder ofertar e entregar o seu dízimo diante do Senhor. Você está vendo aqui projetado na tela os dados bancários da nossa igreja e eu quero então te encorajar a abençoar a obra do Senhor. Deus não precisa, mas é uma forma de nós expressarmos a Ele a nossa gratidão. Que você seja bênção nas mãos do Senhor nesse dia. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Achei o amor que não me deixa só.
Olá, irmãos, prazer imenso estar com vocês nesse culto. Estamos aqui para celebrar o Dia do Pastor, um dia em que o povo batista comemora o Dia do Pastor. E nós somos muito gratos a Deus por tudo que todos os pastores que passaram por nossa igreja fizeram. Nós louvamos o nome de Deus porque foram homens abençoados que estiveram conosco, nos abençoaram e de certa forma contribuíram para a nossa vida, a nossa caminhada cristã. E neste momento estamos aqui para abençoar a vida do pastor Francisco Helder, nosso pastor titular, homem que veio do Pará diretamente para nos pastorear aqui em Brasília. Tive o prazer de estar lá com ele e nesse momento estamos aqui para realmente abençoar a vida dele e orar por ele também e por todos os pastores que pastoreiam, que têm o chamado e que têm a vocação e que atendem a essa vocação. Por isso nós vamos neste momento orar pelo nosso pastor Francisco Helder e também por todos os pastores que pastoreiam pelo Brasil afora e mundo afora. Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque Tu enviaste, ó Deus, um pastor segundo o Teu coração para cuidar deste rebanho aqui na primeira Igreja Batista em Braslândia. Louvamos a Deus também pela vida de todos os pastores que passaram por esta igreja, Senhor, pastores também que são filhos desta igreja, ó Pai querido. Nós louvamos o Teu santo nome por todos os pastores também do Brasil e do mundo, ó Pai. Nós louvamos o Teu santo nome porque são homens vocacionados e chamados pelo próprio Senhor. Nós louvamos o Teu santo nome por tudo que esses homens têm feito, ó Pai amado. Nós sabemos que não é fácil pastorear um rebanho, a responsabilidade é muito grande, ó Pai amado, mas Tu mesmo capacita estes homens, ó Deus, para cuidar de outras pessoas. E por isso nós somos gratos, ó Deus, a Ti, e nós entregamos, ó Deus, a vida destes homens de Deus, ó Pai amado, que pastoreiam, Senhor Deus, com cuidado, que zelam, Senhor Deus, por nossas vidas, que cuidam de nós, ó Deus, que nos aconselham, ó Deus, e que nos instruem segundo a Tua vontade. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dá
Graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero te convidar para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, que está com base hoje em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, e nós leremos apenas um versículo, versículo 15, a parte B do versículo. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a palavra do Senhor nos diz assim: e sede agradecidos. Sede agradecidos. Essa semana eu vi uma história que ocorreu com um soldado norte-americano, enquanto estava acontecendo ali a Guerra do Vietnã. Ele se chamava Charles Plumb e ele pilotava um daqueles caças que iam para as batalhas e fazia bombardeio. Em um dos muitos voos que ele tinha feito, o seu avião foi atingido. Ele conseguiu de alguma forma saltar, não sei se saltou de um avião que era maior ou se ejetou. O fato é que ele conseguiu pular, o seu paraquedas abriu e ele caiu ali em uma área específica, foi capturado pelos soldados vietnamitas e ficou durante 6 anos debaixo do poder daqueles homens, dos seus adversários. Quando a guerra acabou e ele foi liberado, voltou para a sua nação, para os Estados Unidos, começou a fazer palestras em muitos lugares. Um dia específico, ele foi em um restaurante. Quando estava saindo, um homem o abordou e disse: Charles Plumb. Ele disse: pois não, você realmente conseguiu escapar. Você foi atingido por um míssil e, pelo visto, o seu paraquedas funcionou, não é verdade? Ele: claro que funcionou, eu estou aqui por conta disso. Como é que você sabe disso? Ao que aquele homem, então, lhe respondeu: eu era o homem que preparava o seu paraquedas. Charles Plumb ficou completamente emocionado por saber que a pessoa que tinha sido responsável por salvar sua própria vida diante do bombardeio que o seu avião sofreu, do salto que ele precisou fazer, e o fato de seu paraquedas ter sido aberto, ele estava diante daquele homem que significava, naquele instante, tudo para ele. E a gente percebe, então, o valor que teve aquele anônimo. Charles Plumb foi para a sua casa, passou a noite meditando. Nos dias seguintes, então, veio aquela forte reflexão. Quantas vezes eu passei por aquele homem, quantas vezes eu o vi e quantas vezes eu o ignorei. Era um simples marinheiro, estava fazendo ali no porta-aviões o seu papel e eu não dava sequer um bom dia. Ele foi o responsável por salvar a minha vida. Depois daquele momento, todas as vezes que ele ia fazer uma nova palestra, ele sempre a abria dizendo assim: quem dobrou hoje o seu paraquedas? Quando a gente olha para uma história como essa, a gente percebe que ela tem tudo a ver com o tema da nossa mensagem hoje, que é o tema da gratidão. Quando a gente ouve uma história tão rica e real quanto essa aqui, nós percebemos o quanto que a gratidão é algo significativo, impactante e que vai revolucionar a nossa vida. Gratidão, não tenha dúvida, é um princípio bíblico e é uma característica que deve estar presente na vida dos servos de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era um homem que tinha o coração cheio de gratidão. Ele sabia agradecer. Tem um sem número de passagens, várias ocorrências em que você vai ver o apóstolo Paulo, mesmo sendo quem ele era, tendo a dignidade de reconhecer quem lhe ajudava, quem lhe abençoava, quem orava por ele, quem ajudava no sustento da obra, quem oferecia a própria vida. Então, ele não tinha dificuldades em relação a isso. No texto que nós lemos, Colossenses 3,15, ele fala exatamente o que nós lemos: sejam agradecidos. Essa é a motivação para o homem e para a mulher de Deus. Precisamos aprender a agradecer e ter o nosso coração cheio de gratidão a Deus e a todas as pessoas que Ele põe em nosso caminho. Via de regra, a gente sabe reivindicar, sabe protestar, exigir, reclamar, mas precisamos também aprender a agradecer. A quem? Agradecer aos nossos professores, agradecer aos funcionários, as pessoas que nos servem no posto de saúde, numa UPA, em um hospital, no supermercado, dentro da nossa casa,
as pessoas que interagem, que vivem a vida juntamente conosco em várias modalidades, em várias circunstâncias, em vários locais diferentes. Precisamos saber agradecer a Deus, precisamos reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos. Um dia eu vi uma ovelha minha falando sobre um genro, dizendo assim: eu tenho muito orgulho do meu genro, porque ele sabe agradecer a Deus por tudo. Ele não come uma fruta sem agradecer a Deus por aquela dádiva, por aquele alimento. Que bênção, que exemplo lindo, que com certeza chama a atenção e faz com que o Senhor seja glorificado. O oposto da gratidão é a ingratidão. Ingratidão desagrada a Deus. E se a gente olhar para a palavra, vamos perceber que ingratidão, por exemplo, pode ser considerada pecado. Tem um livrinho que eu gostaria até de recomendar para você, que o nome dele é Pecados Intocáveis, da editora Cultura Cristã. E ele desenvolve na temática do livro exatamente essa ideia de pecados que a gente não costuma considerar como pecado. Ele vai falar sobre inveja, vai falar sobre impaciência, vai falar sobre ingratidão. Vale a pena você ler para ver a forma que ele desenvolve essa temática ali naquele material. Então ele fala sobre comportamentos que a gente acha que são coisas normais, que fazem parte da vida. Mas quando olhamos a partir da ótica da Escritura, percebemos que são verdadeiros pecados e que podem fazer muito mal para a nossa vida espiritual. Tem um psiquiatra famoso aqui no Brasil, ele escreve vários livros nessa categoria de autoajuda. Não é o mais recomendável que nós fazemos e indicamos para você, mas aqui e acolá é importante você ler para ver o que eles estão dizendo. Dr. Roberto Chiniachik, e ele escreveu num livro dizendo o seguinte: todo neurótico é ingrato. Ele é psiquiatra, e ele diz: todo neurótico é ingrato. O neurótico vai olhar para a mãe e vai dizer assim: eu não pedi para nascer, você me colocou no mundo, agora você que aguente. Ele fala que o contraponto disso é o filho sábio. O filho sábio agradece. O filho sábio vai chegar para a mãe, para o pai, vai dizer: pai, mãe, muito obrigado por tudo que o Senhor sempre fez por mim, por tudo que a Senhora sempre fez por mim, por ter cuidado de mim em tempos bons, em tempos difíceis. Se a gente é dessa geração mais antiga, que nem fralda descartável existia, obrigado por ter cuidado de mim quando nem fralda descartável existia, que cada vez que a criança se sujava tinha que correr para a ponta do tanque para lavar aquilo ali. Muito obrigado. Obrigado por abrir mão de noites de sono, de conforto, às vezes da sua própria tranquilidade, às vezes da sua própria felicidade, para poder me ver feliz, para poder me abençoar. Que abordagem interessante que o Dr. Roberto Chiniachik fez, né? Falando sobre o poder da gratidão e o quanto que pessoas emocionalmente, psicologicamente saudáveis também terão condições de viver a gratidão na sua vida. Está tudo interligado, nós somos seres integrais. Quando a gente está bem espiritualmente, as outras áreas da nossa vida também certamente estarão. Irmãos, que coisa feia é a ingratidão. A gente fala sobre, na linguagem popular, cuspir no prato em que comeu, levantar o calcanhar contra alguém que te fez o bem. Às vezes, acontece nos contextos mais improváveis, aonde menos se esperava, e aquilo tem um poder de gerar dores terríveis no nosso coração. Quantas vezes aquilo que a gente chama informalmente de crocodilagens, trairagens, mas que tem um poder corrosivo na nossa alma, nos fazem mal por causa de investimentos, por causa de um bem que você fez e que de repente você percebe um retorno completamente diferente daquele que você esperava. Martinho Lutero, ele dizia: existem 3 cachorros perigosos: ingratidão, soberba e inveja. Quando mordem, deixam uma ferida profunda. Isso aqui a gente sabe que é muito real. Ingratidão, ela tem a ver com essa memória curta. Lá no interior do Nordeste, diziam e dizem muito até hoje: pirão comido é pirão esquecido. Depois que passa, muita gente se esquece do bem que lhe foi feito. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 17,
versículos 11 a 19, a famosa parábola dos 10 leprosos, a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Eles foram ao encontro de Jesus quando Jesus chegou na sua aldeia, eles se apresentaram ao Senhor e eles clamaram por misericórdia. Jesus mandou que eles se apresentassem à autoridade oficial, religiosa daquela época, e no meio do caminho, então, eles já foram curados. Depois de pouco tempo, um daqueles homens voltou para Jesus, se prostrou diante de Jesus, adorou a Jesus e o agradeceu por aquela grande bênção que havia sido feita na sua vida. E você sabe quem foi que reparou na quantidade de gente que voltou? Jesus. Ele realmente se importa com a nossa gratidão. Jesus realmente deseja que nós tenhamos um coração capaz de reconhecer as dádivas, as bênçãos, o cuidado que é expressado em relação à nossa própria vida. Então Jesus perguntou para aquele homem: aonde estão os outros? Não foram 10 curados, somente você voltou. E ali então nós temos uma lição para o mundo todo, para a vida toda e para sempre. Devemos saber agradecer a Deus e a todos aqueles que nos fazem bem. Toda pessoa espiritualmente saudável terá um coração cheio de gratidão. Eu lembro de ter lido uma história num livro do autor americano Max Lucado, ele falando sobre um pastor que foi numa comunidade de leprosos, num leprosário. Eles já eram convertidos e quando o pastor chegou ali para fazer uma visita, ele era de outro país. Ele teve um contato com aqueles irmãos, foi ministrar um culto e ali ele fez uma pergunta: irmãos, nós vamos louvar ao nosso Deus. Alguém aqui gostaria de escolher um hino? Já era uma comunidade de pessoas convertidas. Uma mulher que era leprosa, a lepra é chamada em alguns lugares de hanseníase, hoje já tem cura, mas por muito tempo não teve. Então muitas pessoas, até por falta de tratamento, sofreram consequências. Quando o pastor fez aquela pergunta: alguém tem um hino aqui a pedir? Aquela mulher levantou a mão dela já estava devorada pela enfermidade, já tinha sido carcomida, só tinha aqueles toquinhos aqui de dedo, ela estava deformada em outras partes do corpo, mas na hora que ela ergueu a mão, ela disse: pastor, eu quero pedir a música Conta as Bênçãos. Quanto que aquele pastor se emocionou, porque uma mulher que estava visivelmente comprometida em sua saúde, que havia sido mutilada por aquela enfermidade que à época era gravíssima, ainda assim via razões para agradecer a Deus e contar as bênçãos do Senhor sobre a sua própria vida. Que lição para a minha vida, que lição para a sua vida. Quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma ocasião que a gente pôde expressar gratidão a Deus em relação à vida de outras pessoas. Quando nós viemos para Braslândia, saímos do estado do Pará, ali no finzinho do mês de junho de 2018, a gente passou primeiro pelo Maranhão e já tínhamos então saído do Pará ali, deixamos muitos amigos, a nossa antiga casa, o antigo ministério, a mudança já estava na estrada em outro caminhão e a gente em nosso próprio carro. Depois de dirigir cerca de 600 quilômetros, a gente chegou perto da divisa do Pará com o Maranhão e faltando poucos metros para cruzarmos a divisa, encostei o carro ali na margem, minha vontade era ter ajoelhado, as circunstâncias não permitiram. Mas naquele momento a gente ergueu diante do Senhor uma oração. Fizemos uma oração de gratidão a Deus pelo tempo, quase 10 anos que a nossa família pôde ficar naquele estado. A gente teve tempo de luta, de sofrimento, de tristeza, carregamos alguns arranhões, algumas cicatrizes, mas naquele momento a gente só queria agradecer. Por quê? Pelas muitas bênçãos que Deus nos deu, pelas muitas alegrias, pelos incontáveis cuidados e manifestações de cuidado, pelo amor. Enfim, a gente viu ali razão para agradecer ao Senhor. Naquele momento nós louvamos a Deus e agradecemos. Senhor, obrigado pela vida desse povo, por esse estado. Obrigado a Deus pelo tempo que o Senhor nos permitiu ficar aqui. E isso ficou então como uma doce lembrança para o nosso coração e uma forma também, talvez, de te motivar, de te encorajar a ter um coração agradecido, independentemente das circunstâncias. Por quê? Porque isso agrada
a Deus. Quais razões que você tem, por exemplo, para agradecer a Deus nesse momento? O coração está batendo? Os rins estão funcionando? Ninguém da família foi contaminado por esse mal, essa peste que está solta por aí do coronavírus? Ou alguém foi contaminado e foi curado? Você tem razões para agradecer ao Senhor? Você se alimentou hoje? Você tem tido como sustentar a sua família? Você consegue se locomover? Você tem razões para agradecer a Deus? Você já o fez hoje? Se não fez, por que você ainda não fez? São questões para a gente poder meditar. Antes, nós tínhamos cultos, por exemplo, de gratidão. Quando alguém passava num concurso, conseguiu um emprego, passava no vestibular, quando se formava, era muito comum as pessoas nos procurarem e dizer assim: pastor, eu quero fazer um culto de gratidão. Qual foi a última vez que a gente pôde fazer um culto de gratidão por uma razão específica como essa? É como se as pessoas tivessem já se habituado a receber as bênçãos do Senhor e não reconhecer que aquela dádiva veio de Deus, ou talvez reconheçam, mas não tem aquele interesse de expressar diante de muitas outras pessoas o cuidado e a provisão do Senhor. Será que temos feito isso hoje ou nós temos nos comportado como os ingratos? Irmãos, prestem atenção nisso aqui. O mundo tenta contaminar o nosso coração, gerando em nós sentimentos contrários ao sentimento bíblico, porque quer gerar em nós o desejo de murmuração, de ingratidão, de injustiça e de frieza. Mas o Espírito que nos guia não é o Espírito do mundo, é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos faz reconhecer a ação sobrenatural do Senhor na nossa vida, inclusive usando pessoas para nos abençoar. Aquela mulher no leprosário, mesmo com a situação completamente difícil e desfavorável, disse: pastor, eu quero cantar uma música, quero cantar o hino Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tenha um coração agradecido, saiba reconhecer o empenho e o esforço das pessoas em seu favor. Agradeça a seu pai, agradeça a sua mãe, agradeça aos seus irmãos, agradeça aos seus líderes, agradeça aos seus pastores, agradeça às suas ovelhas, agradeça quem te atende no supermercado, num caixa, no banco, no hospital, o cobrador do ônibus, enfim. Tenha a expressão da gratidão dentro do seu coração e nos teus lábios para você satisfazer a vontade do nosso Deus. Saiba honrar a vida dessas pessoas e, principalmente, saiba agradecer a Deus. Caminhando para o fim dessa mensagem, eu quero só relembrar com você, por exemplo, quando Paulo foi falar aos atenienses e ele disse algo que a gente deveria não esquecer nunca mais. Se você puder, imprima isso aqui para você expor na porta do guarda-roupa, da geladeira de sua casa, em algum lugar, para você, toda vez que passar, olhar e se lembrar. Paulo disse a eles, em Atos 17, 25, é Ele, Deus, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Quem nos dá tudo isso? É o nosso Deus. Você já agradeceu a Deus pela sua respiração hoje, pelo alimento, pelas bênçãos incontáveis? Um alerta final vem de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 14 e 17 e 18, e diz assim: cuidado para não te esqueceres do Senhor, o teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos, pois hoje eu te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicarem tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor teu Deus. Portanto, não digas ao teu coração: a minha força e a fortaleza do meu coração, da minha mão, me adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem dá forças para adquirires riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. Tem uma música que eu gosto muito do Diante do Trono, que ela fala assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade,
Dia após dia, Senhor, me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo o que tenho, tudo o que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Que Deus nos dê um coração agradecido. Que você possa romper e abolir do seu coração todo tipo de ingratidão. Que você peça ao Senhor para ter um coração grato e que isso seja uma realidade na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração com gratidão. Mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas desse mundo não são nada diante dele. Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se
Nós louvamos e bendizemos ao Senhor pelo culto maravilhoso que Ele nos permitiu ter aqui nesse dia. Que bom que você participou conosco, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha um coração agradecido. Como hoje nós estamos celebrando o Dia do Pastor, não é demais fazer aquilo que já é uma praxe na minha vida. Eu sempre peço para as minhas ovelhas, sendo possível, que elas entrem em contato com seus ex-pastores, aqueles que ainda são acessíveis, que não partiram para a eternidade, que ainda estão entre nós. Manda uma mensagem, faça uma ligação, agradeça a Deus pela vida desses homens do Senhor que muito abençoaram você e sua família. Talvez os ex-pastores que a gente teve em algum momento, eles não fizeram tudo aquilo que a gente desejava, que a gente esperava. Com certeza fizeram tudo aquilo que estava à sua disposição. Por isso que temos que louvar a Deus pelas suas vidas. Eu sempre faço isso em relação ao meu pastor querido, que pregou o Evangelho. Eu criei, aceitei a Jesus, fui batizado, me mandou para o seminário e por onde eu passo eu faço questão de honrá-lo. Ele orou na minha posse aqui na PIB de Braslândia, pastor José Bonifácio Neto. Então, assim como eu tenho honrado ao pastor do meu coração, eu queria que você também honrasse os seus ex-pastores também, tá bom? Que Deus possa te usar para ser bênção na vida deles nesse dia por meio de uma palavra e de uma mensagem carinhosa. Eu gostaria também de deixar aqui um convite muito especial a todos vocês. Se Deus permitir, no próximo sábado, dia 20, às 5 da tarde, nós teremos aqui no nosso estacionamento lateral, aquela parte gramada, o nosso culto drive-in chamado, que é o culto onde você vai ficar dentro do carro. A gente atende assim um decreto do governo do Distrito Federal, ele permite que seja dessa forma. Você vai ficar dentro do carro, será 1 hora de programação de culto, louvor e adoração a Deus, dentro do carro com a máscara e tendo todo o cuidado possível. Vai ser uma oportunidade, é diferente, mas uma chance a mais de nós podermos interagir, estarmos no mesmo ambiente e juntos podermos exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Por isso eu quero te pedir que reserve aí na sua agenda e reserve e guarde essa data e venha participar conosco desse momento tão especial. Próximo sábado, 20 de junho, às 5 horas da tarde, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por esse nosso culto e eu quero também ministrar a bênção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Soberano Deus, bendito Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que nós tivemos aqui na tua presença. E obrigado por essa semana que está começando agora. Que o Senhor abençoe abundantemente este irmão, esta família, esta pessoa, onde quer que esteja, que seja guardada pela tua boa e forte mão e abençoada pelo Senhor. Que todos nós tenhamos uma semana, ó Deus, dirigida pelo Senhor, que nenhum mal chegue à nossa casa, à nossa tenda, que nós fiquemos sempre, ó Deus, conectados com o Senhor, prontos a fazer o teu querer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda esta igreja e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, em nome do Senhor Jesus.